Para muita gente, só de ouvir a palavra dívida já bate aquele frio na espinha, né? A gente pensa logo em armadilha, em estresse. Mas e se eu te dissesse que essa mesma ferramenta nas mãos de outras pessoas vira o segredo para ter dinheiro na mão, para ter liquidez sem precisar vender absolutamente nada? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como os ricos usam empréstimos não porque precisam, mas como uma estratégia financeira super poderosa. E a chave de tudo está nessa frase. Olha só. A dívida, em si, não é boa nem ruim. Ela é só uma ferramenta. A função dela muda da água para o vinho dependendo de quem está usando e, o mais importante, do que está servindo de garantia para ela. Para a maioria de nós, é um peso, né? Uma coisa amarrada no futuro. Já para os ricos, é uma alavanca, que eles usam com base no que já tem hoje. Bom, para a gente entender de vez essa estratégia, a primeira coisa é sacar que existem dois mundos totalmente diferentes quando o assunto é dívida. E a linha que separa esses dois mundos não é a grana em si, mas de onde vem a segurança para aquele empréstimo. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem a dívida de consumo, que é a que todo mundo conhece. Ela aparece quando falta dinheiro. A garantia? Bom, é o nosso salário, uma promessa futura. Por isso, os juros são lá em cima. Agora, do outro lado, a dívida garantida por ativos é o oposto. A pessoa pega o empréstimo justamente porque ela tem coisas de valor. Ela quer ter dinheiro na mão sem ter que se desfazer desses bens. E essa analogia da âncora é perfeita para entender como o banco enxerga o risco. Pensa só, um salário é como uma boia pequenininha no meio do oceano da economia. Qualquer marola mais forte pode virar, pode afundar. Agora, um portfólio cheio de ações, imóveis, negócios, isso aí é como uma ilha inteira, uma ilha gigante. Pode até vir uma tempestade e atingir uma praia, mas o resto da ilha continua lá, firme e forte. Para quem está emprestando dinheiro, a escolha de onde jogar a âncora é bem óbvia, né? Tá, mas na prática, como é que isso funciona? Não tem mágica nenhuma aqui, viu? É um ciclo, um processo bem disciplinado que se repete, pensado para gerar dinheiro no bolso, enquanto os ativos da pessoa continuam lá, crescendo quietinhos. Bora ver o passo a passo? Tudo começa com a compra de ativos que tendem a se valorizar com o tempo, tipo ações, imóveis. Aí vem o passo mais importante de todos, pegar empréstimo, mas de um jeito bem conservador. A ideia aqui nunca é pegar o máximo possível. Pelo contrário, é sempre deixar uma margem de segurança gigante. Com essa grana na mão, que aliás não é tributada como renda, eles financiam um estilo de vida. E com o passar do tempo, os ativos valorizam, o empréstimo é refinanciado e o ciclo recomeça. Isso pode durar gerações, até chegar na parte de transferir tudo para os herdeiros. E o que garante toda essa segurança tem um nome. É um conceito chamado Loan to Value, ou LTV. Basicamente, é a continha que o banco faz para saber o tamanho do risco dele. Pensa que é a zona de conforto de quem está emprestando. Quanto mais baixo for esse LTV, mais tranquilo o banco fica e, claro, melhores as condições que ele vai oferecer. Para ficar bem claro, vamos botar em números. Imagina que alguém tem 10 milhões de dólares em ativos e pega um empréstimo de 1 milhão. O LTV aqui é de só 10%. Para o banco, o risco é quase zero. Eles têm uma gordura, uma proteção ali de 9 milhões de dólares. É por isso, por essa segurança toda, que os juros são baixinhos e as condições são super flexíveis. No fim das contas, a segurança do banco vira benefício para quem está pegando empréstimo. E não é qualquer empréstimo não. Eles são feitos para serem o mais flexíveis possível. Geralmente são linhas de crédito onde a pessoa só paga os juros, sabe? Sem aquela obrigação de ficar pagando um pedaço do valor principal todo mês. Mas a grande sacada, o ponto mais importante mesmo, é que esse dinheiro que entra na conta não conta como renda. É dívida. E por não ser renda, não paga imposto de renda. O dinheiro fica livre, limpo, para ser usado na hora. Certo. Até agora, tudo parece um plano perfeito, infalível. Mas é aqui que a gente precisa ter muita atenção. Essa estratégia não é nenhum almoço grátis. Ela funciona super bem quando o mercado está tranquilo, mas ela tem riscos bem reais, que muita gente acaba ignorando. Então, vamos para o choque de realidade. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se é tão simples assim, onde é que está a pegadinha? Porque, vamos combinar, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E a pegadinha aqui tem nome: volatilidade. O mesmo mercado que joga o valor dos seus ativos lá para cima pode, de uma hora para outra, fazer eles despencarem. E é aí que o jogo vira e fica bem perigoso. E não é um risco só, são vários. O valor da garantia pode cair de repente. Se isso acontece, o banco faz a tal da chamada de margem, que é basicamente ele batendo na sua porta e falando: ou você coloca mais garantia aqui, ou eu vou vender seus ativos agora. E claro, no pior momento possível. Além disso, os juros podem disparar e aquele empréstimo baratinho vira uma bola de neve.
E claro, tem o fator humano. Com dinheiro fácil na mão, a tentação de gastar mais do que se deve é enorme. Então, no fim do dia, por que essa estratégia não funciona para a maioria das pessoas? É simples. Ela precisa de 3 ingredientes que são bem raros. Primeiro, uma base de ativos gigante para servir de garantia. Segundo, diversificação para não colocar todos os ovos na mesma cesta. E terceiro, e talvez o mais importante, ter uma reserva de grana, um fôlego financeiro para aguentar o tranco quando o mercado vai mal, sem precisar vender nada na baixa, no desespero. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Essa estratégia não é só uma jogada financeira de uma pessoa. Ela está ligada a discussões bem maiores, sobre como os impostos funcionam e como a riqueza passa de uma geração para outra, principalmente em alguns países. E aqui está o grande truque, o motor que faz essa engrenagem toda girar com força total. É uma regra fiscal que existe em lugares como os Estados Unidos, chamada Step Up in Basis. Funciona assim, ó. Imagina que alguém comprou ações há muito tempo por 1 milhão. Hoje, elas valem 10 milhões. Se essa pessoa vender, ela paga imposto sobre os 9 milhões de lucro. Certo? Certo. Mas, com essa regra, se a pessoa morre e deixa as ações para o herdeiro, o custo original de 1 milhão é zerado, ele é atualizado para o valor de hoje de 10 milhões. Isso significa que o herdeiro pode vender tudo no dia seguinte pelos mesmos 10 milhões e, para a Receita Federal, o lucro foi zero. Nenhum imposto sobre o ganho. É um jeito de legalmente apagar décadas de lucros e passar a riqueza para frente com muito, mas muito menos imposto. E é claro que isso tudo abre uma discussão enorme, e aqui fica uma lacuna de conhecimento importante para quem quer se aprofundar. A existência de uma estratégia como essa levanta um debate super intenso sobre o que é justo em termos de impostos. A pergunta que fica no ar é: os lucros que a pessoa tem no papel, mas que ainda não realizou vendendo o ativo, deveriam ser tributados? Vale muito a pena pesquisar os argumentos dos dois lados dessa briga, porque isso está no centro de várias propostas de reforma tributária pelo mundo. No fim das contas, tudo se resume a essa ideia. A gente está falando da mesma palavra, dívida, mas ela descreve dois universos financeiros que não poderiam ser mais diferentes. Sem uma base de ativos forte para servir de âncora, a dívida é uma armadilha, ela te puxa para baixo. Agora, com um bom portfólio de ativos e uma abordagem cuidadosa com LTV baixo, ela vira liquidez, vira uma ferramenta poderosa que muda completamente as regras do jogo.